E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge. Nesse vídeo eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Os outros vídeos que eu fiz aqui são vídeos sobre livros, mas eu queria fazer um vídeo sobre uma reflexão. Eu sou uma pessoa que já estou mais perto dos 30 do que dos 20. Eu já vivi um pouquinho e quebrei a cara um pouco. Eu queria falar um pouco sobre isso também, sobre aspirações que eu tinha, que hoje talvez eu não tenha mais, e como a vida ela não é roteirizada. Por mais que a gente tente planejar as coisas simplesmente acontecem, e às vezes a gente pode gostar do resultado ou não. O importante é a gente sempre tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, ou então viver uma vida melhor, mais alinhada com o que a gente quer a cada dia. Esse tipo de reflexão eu tenho bastante, assim, eu converso bastante com o meu irmão, com os meus irmãos em geral, sobre isso. E eu sou uma pessoa que geralmente eu sou desorganizado, mas eu tenho objetivos claros na minha vida, assim. Eu sempre tento fazer as coisas de acordo com os objetivos que eu quero permanecer, que eu quero atingir, né? Porém, às vezes isso causa muita frustração, porque às vezes a gente pode se esforçar ao máximo para poder atingir objetivos e não atingir esses objetivos, né? Ou então a gente pode tomar decisões que não são favoráveis para esses objetivos. E também às vezes a gente pode não ter as condições materiais para que esses objetivos se tornem realidade. Um grande exemplo que eu posso dar é que eu sempre quis fazer um intercâmbio quando eu tinha 18 anos, ali antes dos 20, né? E hoje, por mais que eu pense nisso, por mais que eu consiga dinheiro para fazer o intercâmbio, seria totalmente diferente do que se eu fizesse naquela época. Seria totalmente diferente do que realizar o meu sonho naquela época. Então, por mais que eu pense nisso, por mais que eu me frustre com isso, que não foi possível conseguir fazer esse intercâmbio, hoje não tem nada que eu possa fazer que vai mudar isso. Eu já tenho eu tenho 27 anos agora, então não tem como eu fazer mais um intercâmbio com 18. E é engraçado porque a vida passa, né? A gente, quando é jovem, a gente não pensa que a vida vai passar e que as coisas vão acontecer, e às vezes vive num movimento automático ali, como se fosse um moto perpétuo automático. E talvez essa automaticidade seja o que faz com que a gente se frustre bastante. Às vezes não está presente, né? Já que a gente não tem como roteirizar a nossa vida. A gente pode até pensar, com 30 anos eu vou ter atingido tal objetivo, vou ter feito tal coisa. Mas não é bem assim. E é difícil, pelo menos para pessoas, pelo menos para mim, na verdade, conseguir, às vezes, não se frustrar com coisas que não saem como esperado, né? Eu não sou uma pessoa de planejar bastante, mas eu gosto de que quando eu vou fazer uma coisa, eu planejar o mínimo ali para que saia certo, né? Para que saia da maneira que eu espero. E a vida não é assim, não tem como a gente roteirizar a vida para que isso aconteça. E se a gente parar para analisar, por mais que talvez um objetivo ou um sonho que eu tive eu não consegui obter no momento que eu precisava ter para poder ser uma experiência transformadora ali naquele cenário, depois eu consegui atingir outros objetivos ou ter coisas novas para sonhar também, né? Porque seria muito bom se a gente conseguisse se planejar e as coisas saíssem sempre como planejado, mas não é assim que acontece. Para mim, o que é mais frustrante é que às vezes a gente passa por decisões na vida que vão impedir diretamente outros objetivos ou outros sonhos que a gente tinha, ou que a gente tem, ou que a gente está postergando para conseguir realizar, e que dá para realizar até um momento certo, e depois disso a gente não pode mais realizar. Por exemplo, às vezes quem tem um filho não pode mais viajar o mundo de bicicleta, ou viajar o mundo com pouca grana, porque existe uma responsabilidade atrelada ali
Você vai ter que ter vários outros objetivos que agora estão atrelados ao seu filho, né? Que tem que ser a sua prioridade, já que uma criança não pede para nascer. Porém, às vezes, decisões, elas deixam um gostinho de fel na boca, porque você pensa, se eu não tivesse tomado tal decisão, hoje ou amanhã eu poderia tomar uma decisão e tomar outra decisão que contradiz ou que vai de encontro ao oposto da decisão que a gente toma. Mas eu acho que assim, uma das grandes coisas que eu aprendi durante a minha adolescência e que eu considero que eu consigo lidar com as consequências das minhas decisões, com as consequências dos meus atos. Geralmente tem muita gente que decide uma coisa, eu acho que geralmente gente indecisa é assim, que não consegue decidir ou tem dificuldade para decidir, justamente porque as consequências da decisão que são o pior, que é o pior, né? As consequências da decisão é o pior porque você tem que, às vezes, se você é uma pessoa que pensa demais, você fica com isso na cabeça. E se eu tivesse tomado outra decisão? E se eu tivesse feito outra coisa? Então, eu acho que esse ponto de você lidar com o seu pensamento sobre as decisões que você toma, sobre as escolhas que você toma, que é a parte difícil, e não entender que a vida não é roteirizada, né? Então, como já diria o Chorão, né, o nosso eterno poeta marginal, cada escolha é uma renúncia e a vida é desse jeito. Então, é inevitável que a cada escolha que a gente faça, a gente vai ter que renunciar a outra coisa. E isso é uma das coisas que eu vejo na dificuldade dos jovens. Não que eu seja muito velho, mas eu tenho 2 irmãos mais novos que são totalmente diferentes, né? E um tem mais dificuldade em lidar com essas decisões da vida, né? Tem mais dificuldade de lidar com responsabilidades. E talvez isso seja justamente porque ele fica sempre nesse e se, nesse pensamento, e se eu fizesse tal coisa, e se eu fizesse outra coisa. Bom, a reflexão de hoje era essa. Eu não quero me alongar muito, até porque senão no final vai ser só mais um vídeo prolixo. Se você gosta desses vídeos, comenta aí. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Eu comecei esse projeto aqui mais para ser um lugar para falar sobre livros, sobre reflexões, e talvez tenha mais alguém que queira entrar nesse papo de maluco também. Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.